Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. A palavra de hoje está em Josué. Josué, capítulo 2. E Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 homens espias, dizendo: Ide reconhecer a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso mandou o rei de Jericó dizer a Raabe: Tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou os 2 homens e os escondeu, e disse: É verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo de se fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Porém, ela os tinha feito subir ao telhado e tinha escondido entre as canas do linho, que puseram em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após os espias, pelo caminho do Jordão, até aos baús. E, havendo eles saído, fechou-se a porta. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado, e disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiando diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e o que fizeste os 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. O que ouvindo desfaleceu o nosso coração, e ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Glória a Deus. A igreja pode tomar assento? Igreja, só para continuar a história de Raabe, eu vou continuar lendo os versículos, os irmãos me acompanham aí. Então, 2, versículo 12 fala: Raabe ainda falando para os 2 espias, de Jericó: Agora, pois, jura-me, vos peço, pelo Senhor que, como usei de misericórdia para a casa de meu pai, e dá-me um sinal seguro, de que conservareis com vida meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e minhas irmãs, com tudo o que tem, de que livrareis a nossa vida da morte. Então aqueles homens responderam-lhe: A nossa vida responderá pela vossa até a morte. E não denunciardes este nosso negócio, e será que, dado-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Então ela os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes: Ide-vos ao monte, para que, porventura, não vos encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, depois ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe aqueles homens: Desobrigados seremos deste juramento que nos fizeste jurar. Eis que, quando nós entrarmos na terra, atarás este cordão de fio de escarlate, a janela por onde nós nos fizeste descer, e recolherás em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Será, pois, que qualquer um que estiver fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos inocentes. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue será sobre a nossa cabeça, e se alguém nele puser a mão. Porém, se tu denunciares este nosso negócio, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: Conforme a vossa palavra, assim seja. Então os despediu e eles se foram.
e ela atou o cordão de escarlate à janela. Foram-se então e chegaram ao monte, onde ficaram por 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os buscaram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim, aqueles 2 homens voltaram, desceram do monte, passaram e chegaram a Josué, filho de Nun, e contaram-lhe tudo quanto lhes acontecera. E disse a Josué: certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Eu achei essa história muito interessante. O fato de Deus usar uma prostituta. Tem uma palavra da Bíblia que fala, né, que Deus, ele usa coisas loucas para confundir os sábios. E foi isso que ele fez. Então, Deus já tinha planejado usar Raabe, né, para socorrer aqueles 2 espias. Porque no Velho Testamento a igreja sabe que tinha muita guerra, principalmente voltada em Israel, conforme a gente estava conversando sobre as guerras de Israel. E a história de Raabe é uma das mais inspiradoras da Bíblia, porque ela é um exemplo de como a fé pode mudar a vida de uma pessoa e como Deus pode usar até mesmo os mais improváveis para cumprir os seus propósitos. Então Deus usou aquela prostituta para livrar aqueles 2 espias. Porque imagina se Deus não tivesse usado Raabe, eles estariam mortos, né? E Deus não conseguiria cumprir a sua promessa junto ao povo de Israel. Raabe é lembrada por sua coragem e determinação em ajudar os israelitas, mesmo que isso significasse colocar sua vida em risco. Porque logo, se espalhou a notícia que tinha 2 espias que foram na casa de Raabe. E ela, querendo ou não, colocou a sua vida em risco. Não só a sua vida, a vida de toda a família dela, né? Colocou a sua vida em risco. E essa história de Raabe é um testemunho do poder de Deus em transformar vidas. E é uma lembrança da importância da obediência à vontade de Deus. Porque ela obedeceu à vontade de Deus. Ela poderia, acredito eu, que veio em seu coração, veio esse pensamento de esconder os espias, mas ela poderia, não, isso é arriscado, eu não vou fazer isso. Mas ela obedeceu à vontade de Deus. E foi feito conforme ele queria, né? Ela era uma prostituta que vivia em Jericó, uma cidade fortificada que os israelitas planejavam conquistar. E segundo o livro de Josué, esses 2 espias israelitas foram enviados exatamente para isso, para espionar a cidade e planejar como que iriam atacar aquela cidade. Por isso que enviaram esses 2 espias. E quando os espias foram descobertos, Raabe os escondeu em sua casa e mentiu para os soldados do rei de Jericó. E por causa da sua coragem e fé em Deus, Raabe salvou a vida dos espiões e de sua própria família. Quando os israelitas finalmente conquistaram Jericó, Raabe e sua família foram poupados e se juntaram ao povo de Israel. Conforme lemos aqui, que ela deveria colocar esse fio de escarlate, né, para se livrar, porque houve muita matança, né? Toda guerra tem muita matança. E eles falaram para ela: junta todo mundo na tua casa, quem estiver na tua casa não será morto. E o fio de escarlate, né, será um sinal de que é uma casa que a gente não poderá invadir para atacar aquele pessoal. Então, Raabe e a sua família foi salva, né, por essa atitude que ela teve. E aí, por causa dessa coragem, Raabe e a sua família foi salva. A história de Raabe é um exemplo de como Deus pode usar pessoas comuns para realizar grandes coisas. Aleluia. E a sua história inspira fé e coragem, devido à sua confiança e obediência a Deus. Ela é um exemplo de que a salvação não está restrita apenas a uma determinada classe ou grupo de pessoas, mas está disponível para todos. Glória a Deus. Glória a Deus. Ou seja, a gente imagina, né? Passa pela cabeça de muitas pessoas. É aquela mulher que está ali no prostíbulo, se prostituindo.
ela não vai ter salvação em Deus. Deus não vai tocar nela porque ela está num ambiente impuro. Mas Deus vai, Deus toca, Deus usa quem Ele quer. Da mesma forma, tem pessoas que imaginam, a pessoa matou o robô, está no presídio, para ela já era. E não, né? É por isso que existem vários capelãos que vão lá levar a palavra de Deus, porque tem muitas pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus, né? E esses missionários têm essa missão, e a partir daí o Espírito Santo começa a agir na vida daquelas pessoas, e Deus faz. Glória a Deus. Eu acredito que toda igreja já viu algum testemunho muito forte, eu já vi também, de pessoas que já cometeram diversas atrocidades, recebeu e ouviu uma palavra no presídio, e a partir dali se converteu e agora segue os caminhos do Senhor. Amém. Assim como pessoas nos hospitais, pessoas nas ruas, pessoas em prostíbulos, enfim. Essa é a importância da igreja levar a palavra de Deus para todo mundo, né? Porque a palavra fala, ide pelo mundo e a todos pregai. Não fala assim, vai lá e prega para o empresário, vai lá e prega para uma pessoa bem vestida. Não, diz a todos, sem exceção. Até porque Deus não faz acepção de pessoas. Graças a Deus. Raabe acreditou que os espiões israelitas eram enviados por Deus e que ele os usaria para salvar a sua vida e de sua família. E essa fé foi que salvou ela e a sua família da destruição. Inclusive, Jericó já estava um pouquinho abalada, né, um pouquinho deprimida, podemos dizer assim, devido às histórias que eles ouviam dos israelitas, né? Conforme Raabe fala aqui. No versículo 10 fala, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito. Ou seja, eles ouviram, né, sobre essa passagem do Mar Vermelho, que Moisés, né, que Deus usou Moisés para abrir o Mar Vermelho. Então, esse feito já estava, né, o pessoal já estava ouvindo isso, de boca em boca, os boatos, né? Todo mundo. Então Jericó já estava com medo dos israelitas. E eles sabiam que se os israelitas fossem lá com a graça de Deus, eles conseguiriam aquela terra. E assim fez. E assim fez, porque Deus é o Deus, que Ele é Deus em cima dos céus e debaixo da terra. Assim como está no versículo 11. Então não há nenhum lugar dessa terra, desse mundo, que Deus não age. Devemos pensar assim, né? Quando algum missionário, né, tem uma missão de ir pregar em outro continente, às vezes ele pensa, nossa, eu vou lá, mas esse pessoal nunca ouviu falar de Deus. Deus vai com ele. Ele tem que pensar assim, né, que Deus vai na frente. O Espírito Santo já começou a agir naquele povo. E graças a Deus que tem pessoas destemidas que fala assim, eis-me aqui, Senhor, e vai. Aleluia. Raabe, ela é lembrada por sua coragem, fé, sabedoria, humildade e bondade. A coragem de Raabe demonstrou aos esconder os espias dos israelitas e ela mentiu, né, correndo um grande risco. A fé de Raabe em Deus é outra qualidade que torna uma figura inspiradora. Ela acreditava que Deus estava com os israelitas, e que eles conquistariam a Jericó. Ou seja, Raabe tinha certeza que Deus ajudaria os israelitas, né, a vencer Jericó. Então ela foi estratégica. Ela pensou, se eles vão invadir Jericó, eu preciso estar do lado que vence. Eu preciso estar do lado de Deus. Amém? Então Deus usou ela e ela foi estratégica. Ela pensou, né, eu vou me achegar a eles, que são enviados de Deus, e assim eu vou ter minha salvação. E hoje devemos praticar da mesma forma que Raabe praticou. Devemos nos achegar aos filhos de Deus, aos usados de Deus, para termos sabedoria e para sabermos como podemos nos
agir, como podemos fazer para se chegar mais e mais perto de Deus. Aleluia, glória a Deus. Raabe era uma mulher muito bondosa. Ela não apenas ajudou os espiões, mas também pediu que sua família fosse salva. Ou seja, ela não era egoísta. Ela pensou e ela falou e ela pediu. Aqui no versículo 12, que fala assim: agora, pois, jura-me, vos peço pelo Senhor. Ela pediu pelo Senhor. Que como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa de meu pai. E dai-me um sinal seguro, de que conservarei com vida meu pai e minha mãe, como também os meus irmãos e minhas irmãs, com tudo que tem, de que livrareis a nossa vida da morte. Aleluia! Ela pensou na sua família. E Deus salvou a família dela. Glória a Deus. Deus é aquele que Ele não quebra promessas. Amém. Ela trabalhou por Deus, né? Porque ela, ajudando os espias, ela estava ajudando Deus, estava trabalhando para Deus. E Deus não esqueceu desse feito de Raabe. E ela não foi morta com a sua família, ela foi salva. Ela foi livrada por Deus, na verdade. Aleluia. E a bondade de Raabe nos lembra que devemos ser compassivos e ajudar aqueles que precisam de ajuda. Devemos ser mais hospitaleiros, né? Hoje em dia é complicado, a gente não sabe, tem muita maldade no mundo, né? Às vezes chega uma pessoa pedindo ajuda e a gente pensa: nossa, será que eu posso ajudar? Né? Será que aquela pessoa não vai me fazer o mal? Não vai me assaltar? Não vai me roubar? Mas devemos entregar tudo nas mãos de Deus, que Ele sabe o que devemos fazer e Ele nos ajuda nessa questão também. Aleluia. Glória a Deus. E para garantir a segurança de Raabe e de sua família, os espiões pediram que ela colocasse um fio de escarlate na sua janela. Esse fio de escarlate foi o mesmo fio que eles usavam para descer do muro, que a casa de Raabe ficava no muro. Eles desceram por aquele fio de escarlate. E como era noite, né, eles não saberiam como identificar a casa dela. E por conta disso eles pediram: coloque esse fio de escarlate aí, que aí quando viemos aqui iremos identificar a tua casa. E o fio de escarlate era um sinal de identificação que devia poupar a casa marcada. O fio de escarlate também simboliza a fé de Raabe em Deus e a sua aliança com os israelitas. Aleluia. Para os cristãos, o fio de escarlate na janela de Raabe é um símbolo de salvação pela fé em Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Assim como o fio vermelho salvou a vida de Raabe e de sua família, a fé em Jesus Cristo salva a vida daqueles que creem nele como seu Salvador. Aleluia! Esse fio de escarlate é uma das cores do vermelho, que simboliza o sangue de Jesus também. Glória a Deus! Então devemos ser lavados com esse sangue de Jesus para purificar todos os nossos pecados e assim conseguirmos a graça e a salvação. Amém? Essa é a palavra que eu deixo para a igreja hoje. É uma bênção estar aqui. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, por mais um dia na sua casa, né? Devemos agradecer todos os dias por acordar e respirar, porque quantas pessoas não acordam, né? Então, desde o meu levantar até o meu deitar, Deus tem me sustentado e nos sustentado. Amém? Então, vamos orar. Glória a Deus. Agradecendo a Deus por esse dia, por essa semana, por essa vida. Amém. Deus, Pai poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, Pai. Nós te agradecemos por essa vida que o Senhor nos deu, o sopro de vida, Pai. Te agradeço, Deus, por cada irmão presente, Pai. Te agradeço também, Senhor, pela vida, pelo respirar. Eu te apresento, Senhor, cada irmão que está aqui presente, cada irmão que não pôde comparecer, e abençoa eles, Pai. Deus, assim como Raabe, eu te peço que tenhamos mais fé, que tenhamos mais coragem, Pai, e que tenhamos mais oração também na nossa vida, Senhor. Eu te peço, Pai, abençoa
abençoa, nos ajuda nessa luta que não é fácil. Nos ajuda, Pai, na caminhada, nos ajuda a levar a Tua palavra para todos, sem exceção. Nos libera, Pai, nos dá o espírito de ousadia para pregar em todos os lugares, para todas as pessoas e levar o Teu evangelho, Pai, que essa é a Tua vontade. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, capacita cada um conforme a Tua vontade, Deus, em nome de Jesus. Te apresento também, Pai, cada pedido de oração. Eu não sei, Deus, o que cada um precisa, mas o Senhor sabe. E eu te peço, Pai, nesse momento, vai ao encontro dessas almas. Liberta, Pai, cura. Ajuda eles para que voltem aos seus caminhos, ou encontrem os seus caminhos, Pai. Para que eles entendam que só com o Senhor a vida vale a pena e a vida prospera e continua, Pai. E que o amor e a cura só vem de Ti. Em nome de Jesus, te apresento também a nossa nação, cada poder sem Deus. Guia eles conforme a Tua vontade, Pai, para que o povo brasileiro venha a ser uma nação cristã, conforme a Tua vontade, Deus, em nome de Jesus. E eu te agradeço por essa oportunidade, Pai, em nome de Jesus, nos usa conforme a Tua vontade, nos usa conforme a Tua vontade, Senhor Deus, e abençoa nossas vidas, Pai, até que o Senhor venha. Amém.